Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre o meu processo criativo de projeto. Eu trouxe esse vídeo depois que algumas pessoas me pediram para eu falar um pouco de como eu chego nos projetos que eu faço, até para ajudar algumas pessoas que estão começando a faculdade ou que querem mudar um pouco dessa dinâmica de como criar o projeto. Na minha faculdade, desde o primeiro semestre a gente faz projeto, então a gente fez projeto 1, 2 e eu já tô no 7º. A gente está fazendo um centro cultural e cada projeto tem um intuito diferente. Desse semestre, por exemplo, é o grande vão, que todo mundo obrigatoriamente tem que ter um grande vão no seu centro cultural. Por isso que muitas coisas mudam, muitas coisas mudaram ao longo assim de todos os semestres, de como eu faço projeto. E mudou também quando o projeto se tornou em dupla, que agora eu faço com o Rafa. A gente pensa um pouco parecido, então isso ajuda. Se sua dupla é um pouco diferente de você, vai dar um pouco mais de trabalho. A gente conversa bastante, mas a gente sempre acaba chegando num resultado em comum e isso é que é importante. A comunicação é muito importante nesse momento, na hora de desenvolver um projeto, para que as coisas fluam durante todo o processo. E eu separei aqui o meu processo de criativo mesmo, desde o começo até depois. Eu aprendi muito dessas coisas na faculdade e ao longo do tempo vi que algumas coisas precisavam, ser inseridas nesse processo. A primeira coisa que a gente faz é um estudo da cidade e do entorno. A gente analisa as características histórico-geográficas daquele local. Então, para a gente poder fazer um projeto, é muito importante que a gente saiba onde a gente vai inserir, para que a gente analise o entorno e não só faça uma coisa e coloque lá como se não tivesse nada dos lados. Então a gente precisa analisar o entorno, precisa analisar os prédios que tem no entorno, olhar alturas, olhar leis, olhar normas, tudo que possa vir caracterizar o seu projeto ou mudar ele de alguma forma. E é nessa parte que vem os diagramas de entorno e de terreno, que é muito importante que você faça esses diagramas para você ter uma ideia do que está acontecendo em volta desse terreno e no terreno em si. Então você analisar ruídos que estão em volta, você analisar as sombras que os prédios que estão em volta fazem no seu terreno, você analisar a topografia. Então tudo que você vai fazer vai se basear na sua análise, ou seja, você vai criar uma biblioteca e essa biblioteca, a parte de estudos, ela não pode ficar voltada para um lugar que tenha muito barulho, que tenha muito ruído. Você tem que pensar desde o começo para chegar nesse micro e isso tudo para você conseguir defender depois o seu projeto, porque senão nada vai fazer sentido depois. O professor vai vir, mas aqui não tem muito ruído, como você vai solucionar isso? Você pode solucionar com isolamento ou você pode solucionar a partir do começo, que é colocando para uma fachada que não tenha tanto barulho. Aí, a partir desses diagramas, dessa análise, você pode partir para o estudo da cidade como um todo e do entorno. O que eles necessitam, o que eles precisam e o que eles precisam que podem ser inseridos no meu projeto. Eu vou sempre dar exemplos para vocês para poder ficar mais fácil. Então, nesse projeto do Centro Cultural que a gente está fazendo, ele fica no Eixo Monumental aqui em Brasília. Para quem não conhece, o Eixo Monumental é muito famoso, é onde fica a catedral, os ministérios, enfim. Algumas coisas faltam ali para quem trabalha ali, então restaurantes, lugares para descansar, cafeteria, uma biblioteca, se a pessoa tá atrás de estudos para concurso. Tem a Biblioteca Nacional, mas ela não é tão grande, não consegue ter tantas pessoas, capacidade para muitas pessoas. O que seria bom a gente inserir uma biblioteca lá e também um restaurante, uma cafeteria. Espaços culturais também seria muito importante. O Teatro Nacional, por exemplo, ele tá e não está sendo usado porque a reforma não está acontecendo, ela parou há muito tempo e não voltaram até agora. Então a gente ver quais são realmente as necessidades das pessoas que vão utilizar daquele local, a gente consegue fazer um projeto muito mais útil, muito mais usável pelos usuários. Daí a gente parte um pouco para o conceito, e o conceito é muito importante porque você vai usar ele durante todo o projeto. Então o conceito ele é muito importante. Se você partir da ideia de que seu edifício você quer permeabilidade, que é outro exemplo que a gente vai usar no Centro Cultural, a gente vai usar da permeabilidade, você vai querer usar vidro, você vai querer abrir os espaços, você não vai querer criar obstáculos para as pessoas, elas vão
conseguir ter uma noção total do seu edifício, assim, que elas entrem no edifício. Então, você não pode esquecer dos conceitos. O conceito não é uma coisa separada do projeto, é uma coisa que vai caracterizar todo o seu projeto. Então, é a partir dele que você vai pensar como é que vão ficar minhas fachadas, como é que vão ficar as minhas entradas, minhas portas, minhas salas. O que você tem em mente vai caracterizar aquele projeto. E como que eu coloco esse conceito na prática? Agora a gente vai para a parte do partido, que é como você utiliza o conceito na hora do projeto. Então eu quero permeabilidade, eu quero que as pessoas passem, eu quero que as pessoas vejam tudo. Então por isso, como eu vou fazer isso em projeto? Eu vou colocar vidro, vou fazer pilotis, vou deixar com que as salas sejam adaptáveis, transparentes, para que as pessoas, elas mesmas, mexam nas paredes, para que as salas sejam utilizadas como elas querem. Tudo isso vocês precisam pensar nesse momento. Como que eu vou aplicar o meu conceito de forma que ele aconteça e funcione no partido. Uma coisa que a gente também pensa muito nesse momento é o programa de necessidades. Ele pode ser feito de qualquer forma, da forma que você achar melhor, por meio de fluxogramas, por meio de diagramas, por meio de tabelas. A gente fez uma tabela, eu vou disponibilizar para vocês no Drive, uma tabela de programa de necessidades que você coloca desde quantas pessoas vão utilizar daquele local até os móveis que vão ter naquele local, dividir por setores, colocar os ambientes de cada setor. Isso é muito importante para o projeto fluir bem mais fácil. A gente fez isso e nosso projeto fluiu tranquilamente e sem precisar que a gente fique meio com papel em branco, sabe? A ideia do papel em branco que você vai começar a riscar, não foi assim. Se você criar o seu programa de necessidades, criar um fluxograma, aquele fluxograma vai meio que delimitar também sua disposição de ambientes e, consequentemente, sua volumetria do seu projeto. Nessa hora que você vai ver o que é importante, ver o que vai se sobressair no seu projeto, porque tudo isso configura quantas pessoas vão passar ali, então como que vai ser a passagem dessas pessoas, o tamanho das portas, vai precisar que essas entradas, que esses vãos sejam maiores porque vai ter muita gente, vocês têm que pensar em tudo isso. O fluxograma ele ajuda nessa parte de você delimitar os ambientes e quais são as importâncias de cada um. Nosso fluxograma a gente fez no Popplet e eu vou ensinar lá no Instagram como você usa o Popplet para fazer um fluxograma, mas basicamente você cria os quadrinhos e vai puxando as ligações de cada quadrinho, formando um mapa mesmo. O que ajudou a gente isso foi que ficou tudo certinho, a gente fez uns blocos com as áreas certinhas no SketchUp e subiu e colocou exatamente onde estava cada setor que estava no fluxograma e ficou uma volumetria super legal e a gente foi mexendo e adaptando a partir desses volumes, né, no SketchUp. As referências arquitetônicas também entram nessa parte. Nesse processo criativo, depois do fluxograma, você também tem que ir atrás das alturas que você vai querer ter, da estrutura que você vai querer ter no seu projeto. Então, as referências são muito importantes e elas podem ser referências ou referências análogas, que são referências do mesmo tema que você vai fazer. Então, você vai pesquisar centros culturais e ver o que está acontecendo em cada um, pegar referências, ou você pode pegar uma referência de uma tipologia totalmente diferente, mas que você queira usar elementos dela no seu projeto. Daí a gente cria esse 3D, né, dessa volumetria, e a partir desse 3D, da verificação de alturas, essas coisas, a gente vai começar a ver nosso projeto nascendo, ele se desenvolvendo. E a partir disso, a gente vai criar as plantas de layout, as plantas do nosso edifício de uma forma geral, sem muito detalhe mesmo, para que elas sejam alteradas pela gente, pelo nosso professor orientador, por enquanto que a gente está, né, na faculdade. Então é uma coisa mais simples, é um layout pra gente ver como tá funcionando esses ambientes. Tudo isso pode mudar, não precisa ter medo de mudar seu projeto, não precisa ficar ansioso por causa disso, porque é importante a gente mudar, é importante a gente ver que uma coisa é boa ali, que a gente pensou primeiro, mas que alguma coisa lá não seja tão boa, que a gente pode passar pra cá. E é isso que é bom do processo criativo, é que a gente pode alternar nosso resultado e isso vai dar um resultado melhor. Depois que tá tudo certinho, depois que você já estudou o seu layout, é hora do desenho técnico
E essa hora lá na faculdade a gente sempre acaba nessa parte que é o desenho técnico e depois tem uma apresentação geral do projeto com 3D e tudo mais, renderização. Mas a parte do desenho técnico também é super importante para você desenvolver esse lado profissional, que é fazer o desenho técnico e que depois vai resultar no desenho executivo, enfim. Mas esse é o meu processo de projeto, eu espero muito que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum passo, deixem aqui nos comentários e eu também vou disponibilizar para vocês a tabela do programa de necessidades, como eu falei. E vou deixar o Instagram aqui embaixo também se vocês quiserem ver os conteúdos que a gente tem por lá, tem bastante coisa por lá. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal e até segunda. Tchau!